André, como é que você viu essa deflação anunciada esse mês? Esse mês a gente já tem a segunda ocorrência de uma taxa de inflação negativa, e isso então coloca para a economia brasileira o espectro que a gente não está acostumado, que é o espectro de uma deflação, né? Então, deflação é um processo de queda sustentada de preços. Então, em geral, as pessoas acham que isso é uma excelente notícia, né? Porque parece que o dinheiro vale mais, mas em geral, o dinheiro que vale mais ele é acompanhado de desemprego, de falta de investimentos, de uma recessão. E o problema é que essa recessão é difícil de reverter. O, Pegando o conjunto de preços aí, o que mais caiu? Então, a gente teve aqui com as quedas mais substanciais vêm do varejo, os bens duráveis, né? A gente teve uma queda de 100% da produção de automóveis, bens de capital caíram muito, então isso tende a se transmitir essencialmente para o varejo e para os bens duráveis, né? Que foram aqueles que mais tiveram perda nesse período. Tá. E a alternativa, que é uma deflação assim, a alternativa de política econômica, o que seria nesse momento? O que está sendo feito pelo Paulo Guedes? Bom, nada, né? Muito pouco pelo Paulo Guedes e, na verdade, o pouco que está sendo feito pela Caixa e pelo Banco Central. O Paulo Guedes está demorando muito, sejamos um pouco mais honestos, né? Ele fez algo, demorou muito para fazer, e quando ele fez numa quantidade insuficiente, atrasado, e o problema é que isso, eu acho que acabou dificultando a gente segurar esses preços minimamente para eles não caírem em território negativo. Então, o problema agora que se coloca para a economia brasileira é sustentar a atividade, né, nessa situação bem baixa, apenas para manter a economia funcionando, enquanto a gente não sai da fase mais difícil da pandemia, para que então a retomada seja facilitada. Uma medida que saiu hoje, e essa medida eu achei bastante importante, dentre os vários programas de crédito que o governo abriu, ele ofereceu para micro e pequenos empresários 100% de garantia para os empréstimos que vão ser concedidos, que é algo que eu já havia colocado em apoio ao que o Manuel Pires também já havia indicado, que era uma das falhas desse programa, né, de você dar o dinheiro para os bancos, mas não dar a garantia integral a esses empréstimos, isso ia fazer com que o dinheiro ficasse parado ali. Então a gente ainda tem uma timidez muito grande do Ministério da Economia, minha impressão é que eles ainda estão tentando aprender, mais de 2 meses dentro da pandemia, eles ainda não sabem direito como acionar todos os canhões fiscais e monetários do Estado, e isso está levando a uma situação crítica que dentro do conflito político entre governo federal e estados está obrigando os governadores a fazer algo que, no meu entendimento, eles não gostariam de fazer, que é começar a liberar as pessoas. Então, hoje aqui em São Paulo, a gente já tem aglomerações tremendas, e em geral as pessoas acham que a gente já passou pelo pior, a gente não passou, e a tendência é que agrave ainda mais e a retomada seja bem mais difícil. Quando se fala em aquele negócio de justiça lenta, justiça ruim, medida econômica lenta, quer dizer, se fosse fazer, já tem alguma quantificação de quantos mortos, quantos CNPJs mortos nesse período aí, André? Então, eu pelo menos não vi ainda nenhum dado. O único dado que eu vi é que existe já uma curva de óbitos, né, de pessoas jurídicas que a gente tem que achatar também. Então, a gente já tem o problema de recuperações judiciais que devem sobrecarregar o sistema judiciário. Então, esse também é um outro problema que a gente tem que lidar. E essas medidas de suporte creditício, elas tendem a ser ainda mais importantes num contexto em que a Selic for caindo, né? Então, a gente já teve uma queda essa semana da taxa de câmbio, que abre um espaço maior para o Banco Central reduzir a Selic, muito embora hoje ainda o mercado esteja um pouco agitado, né? Mas a gente tem uma sinalização de melhoria do câmbio, e a Selic reduzindo, todos esses medos com relação a crédito, eles vão ficando menores, porque aí a gente também consegue oferecer para as empresas condições melhores. Resultado, a gente está falando de uma crise funerária de pessoas físicas, e a gente também vai ver um problema, né, um grande cemitério de pessoas jurídicas, porque a tendência é agravar muito essa situação. Eu não vi ainda o decreto, mas como é que fica? 100% de risco para o Tesouro? O que levará os E bancos a serem
minimamente criteriosos aí na concessão do crédito? Então, eu acho que a questão agora é justamente não se perder muito, né, na análise de crédito, porque é difícil para o banco, que vai ter os limites dentro da carteira dele, colocar assim, olha, eu tenho 30% de empréstimos arriscados que eu posso fazer. Ele não faz esse tipo de análise, ele analisa o devedor. Então, a partir do momento que se dá 100% de garantia, você justamente flexibiliza a concessão de crédito e empresta esse dinheiro mais rapidamente. Porque, Luísa, algo importante que a gente tem em mente é o seguinte: não é hora de selecionar quem é eficiente e quem não é. Até no artigo que eu publiquei hoje no GGN, eu coloco isso. Depois, o próprio mercado vai cuidar de eliminar as empresas ineficientes. Porque o problema agora é o seguinte: todo mundo está no mesmo rebanho de condenados, como diria o Chicó do Ariano Suassuna. Então agora é difícil você fazer a separação do joio e do trigo. Então, salve o máximo de empregos que forem possíveis, o máximo de empresas que for possível salvar, e depois a própria economia, no meu entendimento, vai dar conta de limpar isso. É o caminho. Bom, essa volta da economia, você tem aí uma queda do poder aquisitivo dos assalariados, dos desempregados, obviamente, das empresas. Essa volta, se não entrar na questão dos gastos públicos e na questão da emissão monetária, por onde poderia ser o caminho dessa volta? Eu acho que a volta é, primeiro, né? A gente tem que fazer o dinheiro chegar na mão de quem precisa ter esse dinheiro hoje, né? A gente tem que, muitas vezes os economistas ficam perdidos no pós-pandemia, a gente nem resolveu ainda a pandemia, né? Mas eu vejo que é o seguinte: esse dinheiro vai entrar na economia, a demanda por moeda está elevada, as pessoas não estão gastando porque a própria economia está parcialmente paralisada, e quando for a hora de retornar, esse excesso de dinheiro, se ele gerar pressões inflacionárias, se ele gerar qualquer tipo de bolha no mercado imobiliário, bolha no mercado acionário, né, porque esse dinheiro vai correr para algum lugar, aí nesse momento a gente tem duas opções. A primeira opção é o Banco Central drenar reservas bancárias, como ele sempre faz, via compromissadas. Isso vai elevar a dívida pública e vai exigir um tempo maior de gestão dessas dívidas ao longo dos anos aí para o Brasil. Mas o segundo caminho é a gente emplacar a agenda de uma reforma tributária que envolva, né, tributos progressivos sobre a renda. Então, essas duas maneiras, elas são absolutamente viáveis e elas vão depender do contexto político pós-pandemia. Vamos ver aí quais arranjos políticos, coalizões políticas a gente vai conseguir formar para dar esse direcionamento à retração, né, dessa liquidez que foi injetada agora. André, obrigado aí, bichão. Obrigadão, boa tarde.